Fala galera da Escola Martinho de Aro, professor Aldemir. Estamos iniciando então a nossa segunda semana das aulas à distância, ou aulas online, como vocês queiram chamar. E o professor está então pedindo que vocês se mantenham organizados em relação à rotina de estudo de vocês e principalmente em relação ao cumprimento das atividades. Fiquei muito feliz do resultado que eu obtive na semana passada, mas ainda faltaram alguns alunos a entregar as atividades e o professor gostaria de alertar vocês que nós não estamos em férias. Essas atividades, elas são consideradas atividades avaliativas. Esse período que nós estamos tendo de aulas através da internet são considerados as nossas aulas horas, aliás, as nossas horas aula. E o professor gostaria do comprometimento de vocês em relação a isso. Estou encaminhando em seguida as nossas videoaulas em relação aos conteúdos que nós paramos na semana passada, dando continuidade ao nosso planejamento anual para que o nosso conteúdo seja o menos prejudicado o possível em relação a esse tempo que nós estamos em casa. Desejo a vocês uma boa semana de estudos e conto com a colaboração de todos. Um forte abraço. Então, galera do nono ano, como o professor falou no início da nossa aula, na apresentação, na semana passada eh, na nossa aula, abordamos o tema da globalização e o professor trouxe para vocês as 4 fases principais da globalização. Dentro desse contexto, eu preciso trazer na aula de hoje para vocês uma aula relacionada ao capitalismo, para que nós consigamos entender o que é e quais são as fases do capitalismo. Talvez vocês já tenham visto isso em história, mas o professor quer relembrar com vocês então, e a nossa aula de hoje ela vai falar sobre isso, o capitalismo. Quando nós falamos do capitalismo, é importante nós definirmos que o capitalismo ele é um sistema. Quando nós falamos de sistema, nós pensamos em algo que é complexo, em algo que é difícil. Mas quando o professor fala sistemas, significa que esse capitalismo ele tem partes, e é essas partes que nós vamos ver hoje. Primeiro, ele é um sistema socioeconômico. Esse sistema socioeconômico ele visa lucro. O principal objetivo do sistema capitalista, ele visa o lucro. De que forma que ele é um sistema socioeconômico? Através das mercadorias, através dos meios de produção, e esses meios de produção e essas mercadorias, o objetivo maior e principal deles é a geração de lucros. Nós vamos entender que esse capitalismo ele começa lá no mercantilismo e nós vamos chegar até os dias de hoje e o professor quer trazer para vocês nesta aula as fases desse capitalismo. Então observem que vocês não podem esquecer. O capitalismo ele é o sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de bens. Eu vou acumular um capital. Esse capital vai ser em forma de bens ou dinheiro. Então, esse é um sistema capitalista. A partir disso, algumas características que definem o capitalismo. Propriedade privada, que consiste, então, num sistema produtivo vinculado a uma propriedade individual. O lucro, que ele é o principal objetivo, que ele é um resultado da acumulação do capital que você produz, e a economia de mercado, que é uma livre iniciativa da regulação do mercado, sem ou pouca intervenção do Estado, e esse processo ocorre por meio da oferta e da procura, que regula os preços e os estoques das mercadorias. Então, 3 características importantes do sistema capitalista: propriedade privada, o lucro e a economia de mercado. Uma quarta característica que o professor traz, e essa característica ela é bem polêmica, que quando nós falamos de capitalismo, muitas pessoas associam o capitalismo a uma divisão de classes, a uma divisão entre o rico e o pobre. De um lado está uma minoria denominada capitalista, ou donos dos meios de produção e de capitais,
E do outro lado está a maioria chamada de proletários, que vem de proletariado, que são as pessoas que vendem a força do trabalho em troca de um salário que garanta a saúde, a educação, a alimentação, o transporte, etc. Então observem que o capitalismo ele também é um assunto polêmico, porque ele vai tratar desta divisão de classes, né? Uma minoria que manda, podemos dizer assim, e uma minoria, uma maioria que está trabalhando, né, vende o seu serviço, a sua força do trabalho, em troca de uma remuneração no final do mês, para que garanta então a saúde, a alimentação, entre outros. E aí o professor vai trazer em relação a essa divisão de classes, para que vocês entendam, a burguesia, o que seria a burguesia, né? O professor já citou aqui para vocês, a burguesia seriam os donos do capital, o proletariado seriam as pessoas que vendem o seu serviço em troca de um salário, e lá no meio rural nós vamos denominar de uma outra forma. Os donos das terras, os latifundiários, né? E os camponeses são aqueles que vendem o serviço, gerando lucro lá para o latifundiário. O camponês trabalha, mas quem vê o capital, de certa forma, é apenas o dono dessa propriedade, o latifundiário, e os camponeses acabam, então, vendendo o seu trabalho. Bem importante, e para finalizar a nossa aula de hoje, o professor gostaria de trazer para vocês as 3 fases do desenvolvimento do capitalismo, né? E aí o professor vai primeiro fazer um levantamento aqui em relação a esses tópicos e depois eu vou trazer mais propriedades de cada fase para vocês, inclusive em relação à nossa atividade. Importante, a primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, a troca de mercadorias. Por isso que o professor colocou ali o mercantilismo. Na época histórica do mercantilismo, nós já poderíamos denominar um capitalismo comercial inserido neste meio. Após o capitalismo comercial, com a Revolução Industrial, nós acabamos substituindo ele pelo capitalismo industrial, que o modo econômico era caracterizado pelo liberalismo econômico, e aí o professor vai explicar mais adiante para vocês. E a terceira fase, que seria o capitalismo financeiro, onde o modo econômico era o modo keynesiano, e foi aonde começou então a surgir as transnacionais e as multinacionais dentro dos territórios capitalistas. Se nós formos observar, a maioria do mundo hoje, eles vivem nesse sistema que é o sistema capitalista. O professor vai deixar para vocês, como atividade dessa videoaula, inclusive estarei enviando em anexo, um pequeno resumo de características de cada fase desta globalização e de cada fase do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, bem importante para que vocês anotem e registrem lá no caderno de vocês. Então, capitalismo comercial, capitalismo industrial e, por fim, o capitalismo financeiro. É bem importante que vocês registrem o mapa mental sobre a aula de hoje e também as perguntas e respostas que o professor está mandando no caderno. Dúvidas? Vocês podem tirar essas dúvidas por meio do WhatsApp, por meio da plataforma do Google Classroom ou até mesmo por meio do e-mail que está no seu vídeo. O professor deseja para vocês bons estudos, que vocês possam se organizar, que vocês possam estar em casa, bem, cuidando das pessoas que vocês gostam e que a gente consiga se ver o mais breve possível presencialmente para essa troca de saberes. Um grande abraço e até a próxima.